cá. Acho que vou amarrar o cabelo pra não ficar volumoso. Deixa eu entrar na live também. Bom dia para quem já entrou, para o pessoal que está chegando para nos acompanhar. Mais uma sexta-feira de live, de informação. Bom dia, Mi, tudo bem? Então vocês já sabem, né, como compartilhar essa nossa live com os seus amigos. Então vocês vão nesse aviãozinho que tem aí do lado, no canto inferior da tela do seu celular, clica nele e aí vai aparecer a sua lista de amigos e aí você vai convidando o pessoal para participar dessa live conosco, tá? Então, o tema de hoje é como o Pilates melhora a nossa saúde mental, tá? A gente vai abordar esse tema porque a gente tem visto bastante dúvida das pessoas em relação a isso. Tá sem áudio? Será que é porque... Pera aí. E agora? Melhorou? Tá com áudio agora? Tá escutando legal? Como é que tá? E aí, me dá um retorno aqui pra gente, se tá saindo o áudio agora. Coloca um sim, quem estiver escutando, pra gente saber. Isso. E se travar também, manda uma mensagem aqui pra gente, tá? Mas tá com o áudio agora, né? Dá uma testadinha aí no seu, tá, né, Carol? Deixa a gente testar aqui com outro celular pra ver. Tá nem... Aqui tá saindo o áudio. Tenta sair da live e entrar de novo. Ver se é esse o problema. Então vamos... que bom, deu certo? Tá bem. Então ótimo, tá normal, que bom. Então tá, então chamem aí o pessoal, porque esse é um tema bastante importante, principalmente nos dias atuais, né? Questão da saúde mental. Então as pessoas acham que só precisa cuidar nesse sentido, uma pessoa que já desenvolveu algum problema, uma síndrome do pânico, uma depressão, né? Mas não, a gente precisa cuidar porque hoje em dia, né, no ritmo de vida que a gente está vivendo, as pessoas têm uma tendência muito grande a desenvolver algum problema nesse sentido, tá? Então chamem aí os seus amigos, nós vamos esperar só mais 2 minutinhos, aí a gente já começa a abordar os temas. Lembrando então que a live acontece toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, e que nós estamos super abertas aí a sugestões de tema, a abordar o que vocês têm dúvida, tá? O nosso intuito dessa live é levar informação tanto para os nossos alunos, que muitas vezes, né, no dia a dia de aula aqui do estúdio, a gente está muito focado, né, em trabalhar a questão física mesmo, em passar os exercícios, e aqui a gente não consegue conversar com um tempo maior para tirar dúvidas. Então, é dar esse tempo, essa oportunidade de comunicação com os nossos alunos, mas também levar informações para outras pessoas, né, que muitas vezes nem conhecem ao certo o Pilates, tá? Nem conhece muito essa modalidade, certo?
Carol, chega mais pertinho aqui um pouquinho, que daí pega nós duas. Então a gente vai estar explicando, a Carol também vai estar sempre aqui complementando nas informações, certo? Então, bom dia mais uma vez, o pessoal está entrando aí aos poucos, reforçando então o tema da nossa live, está fixado aí no comentário, como o Pilates melhora a nossa saúde mental, certo? Quer cumprimentar o pessoal aí, Carol? Bom dia, gente. Todo mundo animado para escutar a gente aqui. Com certeza, porque informação é importante, né, Carol? Vão interagindo com a gente. Se tiverem alguma dúvida ou quiser acrescentar mais alguma coisa também, vão escrevendo aí nos comentários. Conversa com a gente. Isso aí, vamos interagir, tá? Então vamos lá. O Pilates, né, como todo mundo já sabe, ele é muito recomendado, muito prescrito por ortopedistas, né, por conta de uma melhora muito grande que o método promove para as patologias, né, osteoarticulares, né, musculares, então problemas de joelho, coluna, ombro, enfim, tá? Então isso já é mais amplo, né? Esse conhecimento todo mundo já sabe. Porém, hoje em dia, nós temos tido muita indicação, tá? Para praticar Pilates, vinda de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, tá? Porque o Pilates, né, como o próprio mestre Joseph Pilates já escreveu em seus livros, né, Your Health, um livro que ele escreveu em 1934, o Pilates ele trabalha tanto a mente quanto o corpo, tá? Uma pessoa ela só entra em equilíbrio quando ela está equilibrada psicologicamente e fisicamente, certo? Acho que o tema de hoje é muito pertinente para os dias em que estamos vivendo e diante dessa situação que o mundo se encontra. Com certeza, com certeza. A gente vê uma mudança de comportamento muito grande das pessoas antes, né, de pandemia e pós-pandemia. O que já era uma situação bem complicada de ritmo de vida, hoje em dia se agravou muito com a questão da pandemia, porque as pessoas, a ansiedade aumentou muito, o medo do que está por vir e do que não sabe, né? Do que a gente não sabe ainda do que está por vir. Então, a gente teve um agravamento, sim, nessa questão, né, psicológica. Então, hoje em dia, o Pilates, ele é muito prescrito, né, por esses médicos, por esses profissionais. E os resultados, eles são muito significativos, muito positivos. E eles apresentam resultados até muito mais rápidos do que o tratamento de uma patologia física, né? Então a gente vê que os alunos começam a prática, em pouco tempo já começa a diminuir, né, as doses dos ansiolíticos, dos calmantes, tá? Então é muito rápido a melhora, tá? Isso é muito importante. Então hoje em dia o Pilates ele cada vez mais tem tido essa prescrição, tá? Como a gente estava falando, a questão da rotina, né, das pessoas vem colaborando aí para esse quadro, né, de disfunções psicológicas, a questão da depressão, a questão da ansiedade, né, das síndromes do pânico, porque hoje em dia a gente tem vivido cada vez mais com aquele imediatismo, né? Então as pessoas querem tudo para hoje. Dificilmente você vê a pessoa buscando algum tipo de tratamento, enfim, alguma atitude da vida dela que ela pense, não, eu posso esperar, pode ser para depois. Não, as pessoas estão vivendo a fase do imediatismo. Eu quero tudo para hoje, se possível, para ontem, né? Se autocobrando muito e tendo muita cobrança também, às vezes do próprio serviço mesmo. Por a gente né, muita gente está começando a fazer esse home office, né? Então acaba, querendo ou não, aumentando o nosso tempo de trabalho sem a gente perceber. A gente vai, então querendo não, precisa terminar isso, a gente acaba esquecendo até da convivência mesmo, Sim. Né? Ficar focado no trabalho e acaba tendo muitos compromissos, né? As pessoas estão tendo muitos compromissos
compromissos, inclusive, que muitas vezes nem são compromissos com ela mesmas, né? As pessoas, o compromisso com as outras pessoas é sempre o mais importante, né? A questão de rede social, também a pessoa passa muito tempo em rede social e como a Carol falou, aumenta muito a cobrança, porque ela vê muitas vezes acontecendo coisas na vida de outras pessoas que, né, surge ali nelas uma autocobrança. Nossa, mas eu também, né, precisava, eu também queria, para mim também seria importante. Só que a pessoa, ela tá ali num ritmo tão acelerado que muitas vezes ela não consegue sair daquele ciclo, entendeu? A vida dela entra num ciclo e ela não se dá conta disso. Que é trabalho, que é compromisso, que é rede social, e fica naquilo, tá? Dia após dia. Se trancando na bolinha e acaba esquecendo de sair de vez em quando. Exatamente, tá? Então o Pilates, os exercícios de Pilates, na verdade, nem só os exercícios, uma aula de Pilates como um todo, tá? Ela precisa de muita concentração, que inclusive foi o que a gente falou esses dias numa das lives, a questão dos princípios do Pilates, né? Então, um dos princípios é a concentração. Então, quando você chega para fazer uma aula, é o seu momento de se reconectar, de se encontrar consigo mesmo, tá? Então aqui, como eu já expliquei, a gente não trabalha com música, a gente tem a respiração ditando o ritmo dos exercícios. Então você não tem outra forma, você tem que se concentrar no que você está fazendo, tá? Então essa concentração, hoje em dia tem um nome que os profissionais da área da saúde têm usado muito, que é o trabalho de mindfulness. Mindfulness significa trabalhar a sua atenção plena. As pessoas tinham em mente uma visão de que meditação é você sentar lá no lugar com a perna cruzada, né? A mãozinha aqui, nem sei como que é direito a mão, mas enfim, fica lá, né? Meditando. Isso seria uma meditação. Inclusive até misturando um pouco a meditação com religião, enfim. Mas o que na verdade acontece é que a meditação, ela nada mais é que um trabalho de mindfulness, que você nem precisa estar realizando nessa posição, tá? Um trabalho, uma aula de Pilates também é um trabalho de mindfulness. Por quê? Você está ali com a sua atenção plena no que você está fazendo. Desenvolver a atenção plena é muito necessário dos dias de hoje, porque muitas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você vai guardar, por exemplo, a margarina na geladeira e colocar no micro-ondas, né? Ou vai, enfim, pegar alguma coisa que é geladeira, que é do armário e coloca na geladeira. O que é isso? Você está fazendo os seus movimentos, as suas atitudes, elas estão acontecendo de maneira aleatória. Você não está se dando conta do que você está fazendo, né? Então, antigamente as pessoas falavam, eu tenho a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu dirijo, eu falo no celular, eu não sei o quê. Isso não é benéfico para o nosso cérebro, tá? Porque você não está com atenção naquilo que você está fazendo. E você dividir a sua atenção, você promove muito menos sinapses nervosas do que você está focado naquilo que você está lutando, tá? Verdade. Tem que dizer também que aqui no Pilates a gente trabalha bastante concentração, então a gente está sempre em constante evolução. Então, quando o aluno consegue fazer o movimento, a gente já vai a gente já vai em troca de tipo de estilo de movimento para que ele volte a manter a mesma concentração de quando ele começou o primeiro exercício. Então, a gente está sempre em constante evolução nesse trabalho de concentração com o nosso aluno. Exatamente. O Pilates, ele exige muita postura. Então, não é uma simples execução do movimento de uma maneira aleatória, de forma automática. Os exercícios, eles não são realizados de forma automática. Então, como a gente exige muito controle da postura, o aluno ele tem que estar focado ali o tempo todo no que ele está realizando, tá? Então, não tem como você se desconcentrar do que você está fazendo. Nós temos muitos exercícios de equilíbrio, né, dentro do repertório de Pilates, com bases instáveis, a gente trabalha muito com mola, né? Então, tudo isso gera ali uma situação que você precisa estar conectado com o que você está fazendo, porque senão, né, desanda. Pode se machucar ou simplesmente não sair de forma efetiva do exercício. Para fazer, sentir uma parte muscular e você acaba fazendo e sentindo outra completamente diferente ou não sentindo nada. Exato. Então é importante a gente manter essa concentração durante os exercícios
para que a gente saiba o que a gente está fazendo, concentrar naquele músculo, naquele movimento, e não na casa ou no cachorro. Exatamente. Deixar a nossa cabeça sair sozinha por aí. Então o Pilates, ele só pelo fato de exigir toda essa concentração, né, essa conexão da sua mente com o seu corpo, ele já está trabalhando, tá, na sua saúde mental, porque é um momento que você esquece dos seus problemas, não tem como você estar aqui e estar pensando em outra coisa, tá? Então só esse momento de fuga dos seus problemas e de conexão com o seu corpo, através da concentração, já promove uma grande melhoria, tá, no seu estado emocional. Um outro ponto também muito importante que o Pilates promove, que favorece toda essa questão psicológica, é o treino, né, do seu cérebro, da sua cognição, tendo os estímulos, tá, de criatividade aumentado. Por quê? Porque o trabalho de Pilates, a gente realiza os exercícios de forma sistêmica, tá? Ou seja, a gente não faz os exercícios de forma segmentada. Então, por exemplo, eu vou escolher um segmento do corpo e vou trabalhar só ele. Vou trabalhar só o bíceps agora. Então, vou fazer um movimento aqui só trabalhando o bíceps. Ou agora eu vou fazer só o tríceps. Agora eu vou trabalhar só glúteo. Não, no Pilates não, os exercícios não acontecem dessa forma. Os exercícios são trabalhados integrando o corpo como um todo. Tá? Então, olha a quanta informação eu tenho que assimilar ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai fazer, por exemplo, um push-up, que é um trabalho de tríceps, mas em prancha, por exemplo, né? Então, eu tenho que estar ali com a minha postura muito bem alinhada para estabilizar minha lombar, eu tenho que fazer a flexão do meu cotovelo, mantendo todo o alinhamento aqui de cintura escapular. Então, o fato da grande maioria do repertório do Pilates, a execução dos exercícios acontecer de forma sistêmica, integrando todo o corpo, tá? Faz com que o aluno esteja o tempo todo pensando naquilo que ele está fazendo. E ele vai aprendendo, tá? Como o corpo dele reage de acordo com cada estímulo, com cada movimento. E isso promove o quê? Um aprendizado do que acontece consigo mesmo, qual é a real condição do seu corpo. Tá? Então, essa constância durante toda a aula de pensar no que você está fazendo, de aprender a executar o movimento de maneira correta, mantendo uma boa postura, faz com que o seu cérebro esteja trabalhando o tempo todo, tá? Então, a gente age lá no hipotálamo, que é a área do cérebro, do aprendizado. Então, esse trabalho faz com que aconteça, esse aprendizado faz com que aconteça novas sinapses nervosas, e as sinapses nada mais é do que a formação de novos neurônios, que são as células cerebrais. Além do que ajuda a manter, né, ali as células que você já existe, porque célula nervosa, né, neurônios que não são utilizados, que ficam inativos no nosso sistema nervoso, chega uma hora que ele simplesmente deixa de existir, tá? Ele acaba. Então, o nosso corpo tem esse princípio da energia, ele não mantém nada ali do que ele não precisa. Então, a cognição é muito trabalhada no Pilates também, tá? O aprendizado, isso influencia muito aonde? No nosso sistema emocional, tá? Porque, claro que quanto mais você trabalha seu cérebro, quanto mais aprendizado você tem, mais ocupação a sua mente tem para as coisas boas, né? E aí consegue ter um controle maior de pensamentos negativos, aquilo que te faz mal. Sem dizer na autoestima também, porque quando a gente consegue realizar um exercício no Pilates que a gente acha difícil, é muito gratificante. Falar, nossa, eu consegui fazer esse exercício, então a autoestima melhora. Também tem, às vezes, uma liberação também de endorfina, né? A gente vai entrar nesse Então, tema. Nessa parte de concentração, é importante a gente ficar focada naquilo que a gente está fazendo, para que o exercício saia da melhor forma possível e que também deixe o nosso cérebro sempre em constante sinapses, para que a gente consiga ter bastante criatividade depois durante o dia, ou durante as aulas também. Então, quando o cérebro está relaxado, ele consegue ter essa criatividade melhor. Porque o que acontece? A gente precisa ter esse treino do cérebro, né? A gente precisa realizar atividades que treinam o nosso cérebro. Da mesma forma que nós treinamos, né, as nossas fibras musculares para que elas estejam mais fortalecidas, e uma fibra muscular vai gerando mais fibra muscular, que é o que acontece com a musculatura.
acontece a mesma coisa no nosso cérebro. A gente precisa de estímulo para criar novas células cerebrais. Porém, como a gente estava comentando, né, anteriormente, as pessoas não têm mais tempo para isso, né? Eu vou realizar uma atividade agora que vale o meu desenvolvimento cognitivo, vou fazer um xadrez, vou aprender a fazer uma costura, vou aprender enfim, as pessoas não têm mais esse tempo. Por isso, hoje em dia, o Pilates ele é tão indicado, porque dentro de uma aula de Pilates, você trabalha corpo e mente ao mesmo tempo. Dentro desse mundo tão corrido, dessa rotina tão intensa que a gente tem vivido, você conseguir ali em 50 minutos executar um trabalho que promova melhoria para o seu corpo e para a sua mente ao mesmo tempo, é fantástico, gente. Porque a gente não tem tempo mais, né? O tempo tá nos corroendo, ele parece que tá nos envolvendo de tal forma que a gente não se dá conta. Tá? Então, por isso tem surgido, inclusive, estudos relativos a esse sentido, né? Inclusive pesquisas. O que as pessoas estão buscando hoje em dia, né? Pela falta de tempo, um trabalho, né? Um exercício que associe ambos os nossos planos, mente e corpo, certo? E aí, a gente vai entrar agora na questão do estresse. Cadê? Perdi aqui meu script. Aqui. Do estresse, né? O estresse, a ansiedade. Então, o Pilates, ele desenvolve um trabalho que vem promover o equilíbrio, tá? Dessas nossas tensões, certo? Tem que dizer que o estresse também libera muito cortisol e muita adrenalina. Isso no nosso corpo é muito prejudicial, porque aumenta a nossa pressão cardíaca, aumenta nossos estímulos, aumenta a nossa tensão muscular. Esses dois hormônios, eles são bons quando a gente fala que é de luta e fuga, né? Sim, ativa o sistema simpático. Isso, então quando a gente não tá nesse sistema de perigo, então nosso corpo tá sempre em alerta. Então por isso que o estresse é muito prejudicial para nossa saúde. Porque a gente não precisa correr para algum lugar, a gente não precisa fugir de algum lugar, a gente precisa se concentrar no nosso corpo e trazer calma para ele, trazer estabilidade para ele, não fugir de alguma coisa. Exatamente. Então, os exercícios, né, eles promovem esse equilíbrio dos hormônios no nosso corpo, né? Então, acontece a liberação ali da dopamina, que é aquele hormônio de felicidade, de alegria, a serotonina, que é aquele hormônio da serenidade. Acontece muito dos alunos estarem aqui fazendo aula, principalmente das turmas da noite, do aluno começar ali, né, fazendo o primeiro exercício respiratório e tal, e começar a bocejar, porque vem aquela sensação de relaxamento, né, de equilíbrio. A pessoa passou o dia inteiro ali correndo, de repente ela para, ela se conecta, ela começa a respirar, ela começa a equilibrar o seu sistema simpático, parasimpático, né, começa a ocorrer essa liberação de hormônios do bem-estar, e aí vem essa sensação de relaxamento, tá? Então, as pessoas hoje em dia, né, a maioria dos calmantes tem aí endorfina, tem dopamina, serotonina, e, na verdade, o nosso próprio corpo pode produzir tudo isso, ele só precisa de estímulos, né, coisas que a gente não faz. Então, é esse equilíbrio, né? A gente tem o neurotransmissor, o GABA também, que ele suprime, na verdade, a resposta do sistema simpático. Então, ele contribui justamente para diminuir essa questão do estresse e da ansiedade. Por outro lado, como a Carol já falou, né, diminui a produção de cortisol, né? O cortisol, a gente sabe, inclusive, também que ele é um antagonista, né? Ou seja, ele prejudica a produção de colágeno. Então, por que a pessoa estressada, nervosa, ela fica até com uma aparência de mais cansada, né? Um pouco a mais de marcas de expressão? Porque uma pessoa com um nível de cortisol muito alto, ela não tem produção de colágeno. Então, por exemplo, a gente tem exercício aqui que trabalha muito a questão da melhora da diástase, né? O LPF principalmente. E muitas vezes você não consegue essa melhora da diástase, porque a pessoa ela está com o nível de cortisol dela muito alta, muita ansiedade. E o que a gente precisa para reconstituir uma diástase? Colágeno, é o colágeno que vai fechando, né, aquela abertura dos retos abdominais. Então, o cortisol, como a Carol falou, ele é necessário em algumas situações,
né? Porque ele ativa o seu sistema simpático e coloca você para agir rápido, agir ali sob tensão. Mas caso contrário, ele vai promover em você uma tensão na sua musculatura desnecessária. Excesso de tensão gera dor, tá? Então, ele trabalha muito nessa questão do estresse dessa forma, atuando, tá, na liberação, no equilíbrio dos seus hormônios, certo? Então, querendo ou não, o Pilates ele acaba regulando essa liberação de hormônios também. A partir da nossa concentração que a gente tinha falado antes, a partir da nossa respiração e da nossa concentração plena durante os exercícios. Exatamente. Então, o Pilates, além de tudo, ele desenvolve a nossa consciência corporal, como a Carol também já comentou um pouquinho aqui anteriormente, a nossa autoestima, tá? Porque quando você começa a praticar as aulas, principalmente quem nunca fez nenhum tipo de modalidade, nenhum outro tipo de treinamento, a pessoa ela tem pouca consciência de si próprio, do que seu corpo é capaz, onde seu corpo tem dificuldade, onde seu corpo tem facilidade, tá? E durante as aulas, a gente está em constante observação ali do aluno. Para quê? Para que você vá dando estímulos para ele, conduzindo para uma melhor fluidez dos seus movimentos. Inclusive, voltando, né? Fluidez também a gente abordou na live anterior, que é um dos princípios do Pilates. É aquela execução harmoniosa, né, do movimento. Então, não é simplesmente se movimentar, não, eu quero uma mola mais pesada, eu quero um movimento com mais amplitude, se o seu corpo não está preparado para isso. Então, como a gente falou, a gente trabalha em constante evolução, tá? Para quê? Para chegar a um movimento fluido, onde o seu corpo trabalhe sim, mas de uma maneira onde não haja compensações, onde não haja tensões desnecessárias, entendeu? Onde a resposta venha da sua musculatura, apenas, sem nenhuma tensão, sem nenhuma compensação, entendeu? Então, essa consciência corporal, ela é muito benéfica para a pessoa. Sim, dizer que a consciência corporal a gente só consegue quando a gente está com a mente bem trabalhada. Quando a gente está concentrada naquilo que a gente está fazendo. Exatamente. Então, a mente precisa ter o domínio do corpo para que possa ser executado no movimento, para que ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Exatamente. Porque é só assim que a gente pode prevenir as lesões musculares, que no Pilates a gente consegue trabalhar essa prevenção de lesões através da nossa concentração e do domínio da mente sobre o corpo. Porque muitas vezes o corpo acaba dominando a mente, porque a gente está tão automático fazendo ali, a mente está aceitando. Não é para fazer isso? Então vamos fazer isso. A gente tem que fazer o contrário, a mente tem que falar o que o corpo tem que fazer. Isso. Além do que, você potencializa muito mais os resultados, tá? Quando você tem ali a sua consciência corporal, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que eles têm que ter muita paciência no início, porque mais ou menos em torno de 2 a 3 meses, os exercícios são apenas para desenvolver a consciência corporal, tá? A partir dessa consciência corporal desenvolvida, os resultados são muito potencializados, muito. Daí a gente vai saber onde é que o nosso corpo tem limite, né? Onde é que eu consigo ir, até onde eu posso ir, até onde eu consigo segurar meu corpo, até onde eu consigo fazer a tensão muscular, controlar meu abdômen, os movimentos enquanto minha postura está alinhada. Sim, e a hora que ele vai iniciar o exercício, ele já entra com uma pré-ativação daquela musculatura. Então, eu sei que eu vou trabalhar agora, né, que a Carol falou, o meu abdômen, né, juntamente com o meu braço, fazer um push-up, por exemplo. Eu já sei que eu já tenho que colocar uma intenção de empurrar o chão para ativar o meu tríceps, eu já sei que eu tenho que colocar uma intenção de ativar aqui meu abdômen, fechando as costelas. Só essa pré-ativação, existem estudos também que comprovam isso. Só a pré-ativação, a intenção de você realizar o movimento ativando a musculatura certa, você já ganha ali em questão de resultados, tá? Então, a consciência corporal, ela te dá condição na hora de você se movimentar no seu trabalho, por exemplo, na sua casa, pessoa que passa horas ali sentada, né, home office, como a gente falou, ela vai entender, poxa, tá dando um cansaçozinho aqui na minha lombar, eu sei que, né, não é normal, deixa eu levantar, deixa eu andar um pouquinho, deixa eu dar uma alongada, antes que eu, de repente, fique aqui até travar minha coluna, por exemplo. Então, é despertar o seu corpo para entender os sinais que ele emite, porque o corpo, ele emite sinais do que está acontecendo com ele. O problema é que a gente ignora, tá? E aí surgem as lesões mais graves.
Então, o que a gente sempre fala aqui é que o Pilates, ele não ocorre só aqui dentro do estúdio, né? Como a gente tá falando, ele não é uns 50 minutos de exercício que você executa e pronto. Não, ele te promove um aprendizado para o seu dia a dia. Exatamente, como falou, o corpo, a mente e a alma estão conectados sim. Sim, é para suas atividades da vida diária e é o que a gente mais ouve aqui. Nossa, olha, agora eu entendo que na hora de lavar a louça, por exemplo, eu não preciso ficar com o meu braço tão alto, esfregando o prato ali, porque é isso que faz cansar o meu ombro, que faz tensionar o meu ombro. Eu vou ali, mas, né, com o braço mais apoiadinho na pia, mais devagar. Né? Na hora de passar um rodo, eu aprendo que eu não, né, passar um pano no chão, eu não preciso ficar curvada, eu abro o meu peito, eu me alinho e eu passo pano na casa, eu já não sinto mais dores na hora de passar pano na casa, tá? Então o Pilates, ele vai muito além dos 50 minutos. Exatamente, do tempo que a pessoa passa aqui dentro do estúdio. Então ele aprende a se conhecer, a se observar e a respeitar os sinais que o seu corpo emite, tá? Então, o Pilates, na verdade, as pessoas têm que entender que do mesmo jeito que você escova os seus dentes é para prevenir cárie, certo? Você escova os seus dentes umas 4 vezes por dia. Todo dia, 4 vezes por dia, você escova os seus dentes. Para quê? Para prevenir cárie. Porque aí, se você tiver que fazer um tratamento, né? Eu nunca fiz, mas quem já fez, canal, essas coisas, obturação, né? Dói, né? Deixa o dente fragilizado também, porque quando a cárie, querendo ou não, ela tá dentro do seu dente. Sim. Então, você tem que abrir o dente, você vai ter que fragilizar o seu dente para melhorar ele. Então, não é assim que a gente tem que fazer durante a vida. Exatamente. E dependendo ainda do procedimento, ele gera, inclusive, compensações em cervical, por exemplo. Sim. A pessoa desenvolve, né, um problema de cervical, de tensão, enxaqueca, enfim, né? Tudo que a gente... Aquele tensão da TM, tensionando. Então, tudo que é externo, que você faz ali no seu corpo, vai gerar algum tipo de compensação. Mas, enfim, então você escova os seus dentes para prevenir, né, algum problema neles. O Pilates, o exercício físico, é a mesma coisa. Você tem que executar, tem que ser uma prática diária para que você previna. A gente tem que trabalhar de forma profilática e não para cuidar depois, para tratar uma coisa que, né, já entrou ali num processo inflamatório de desgaste, degeneração, enfim, tá? Eu li numa revista, acho que é uma revista americana, um estudo dizendo que apenas 10% da população mundial é fisicamente ativa, tá? Por que só 10%? Porque esse número ele foi feito de pessoas que já têm o hábito de se exercitar. Não entrou nessa pesquisa pessoas que, por exemplo, entra numa academia, fica 5 meses, fica 1 ano sem fazer nada. Aí ela entra num treinamento funcional, fica mais 4 meses, 2 anos sem fazer nada. Aí ela começa a caminhar, faz 2 meses de caminhada. Então essas pessoas não entraram, porque essas pessoas não têm o hábito, tá? Ela não tem essa condição, essa constância. Então, quem tem o hábito mesmo, que é constante, é 10%, gente. É muito pouco, tá? Então, o que acontece? A gente acaba recebendo muito mais pessoas que vêm para tratar, né? Aqui no estúdio, aproximadamente 70% dos nossos alunos vêm para tratar problemas de coluna, problemas, enfim, né? De joelho, vem por indicação médica do que por conta própria, pensando em melhora da qualidade de vida, certo? Então, o Pilates, ele promove toda essa questão e, além de tudo, como a Carol também já abordou, a questão da autoestima, porque ela chega, ela fala, nossa, a gente começa com os exercícios mais devagar, vai avaliando o aluno, vai preparando o corpo dela, tá, para as evoluções. E aí chega um determinado momento, ela percebe que ela já é capaz de realizar exercícios muito mais complexos, né? Com muito mais amplitude, com muito mais carga. Essa sensação de capacidade melhora muito a autoestima das pessoas, tá? Além, né, dos hormônios que acaba ficando constantemente na sua corrente sanguínea, então você já se mantém por muito mais tempo com essa sensação de bem-estar, de alegria, de serenidade. Você perceber uma capacidade física aumentada te dá uma sensação também muito boa de se sentir capaz, tá? Então, além de tudo,
a melhora da autoestima. Você percebe a sua força aumentando, você percebe a sua flexibilidade aumentando, a sua mobilidade. Como muitas pessoas chegam aqui em determinadas situações, por exemplo, e não conseguem colocar a meias no pé. A hora que termina a aula, tem dificuldade em colocar o calçado no pé. Isso acontece demais. As pessoas não conseguem pôr um tênis. Você vê as pessoas chegando cada vez mais com chinelo, crocs, né? Pra ficar mais fácil. Tudo que é mais fácil, facilitando a vida. E a gente não tem que facilitar os nossos movimentos. A gente foi feito para se movimentar. Então, pensar em facilitar o movimento, você só está se prejudicando. Eu me poupo de se movimentar. Não tem que se poupar, você tem que se estimular a se movimentar. Então, você se sentir capaz de abaixar, de pegar, de alcançar uma coisa que está lá no alto, o pessoal que tem problema, de tendinite, muitas vezes não consegue levantar o braço, de repente está erguendo o braço. Ou carregar algo mais pesado que antigamente você não conseguia. Sim, isso aumenta demais a autoestima. E uma autoestima melhorada influencia demais no sistema psicológico, tá? Então, é uma série de trabalhos, Na verdade, não é um só, como eu sempre falo. Nada isoladamente tem grande repercussão, mas na verdade são todos esses fatores que trabalham melhorando demais a nossa saúde mental. Muito bem. Tá? Eu acho que é mais isso mesmo. Então, só para dar uma resumida aqui com vocês, vou repassar aqui meus scripts. Então, como o Pilates melhora a nossa saúde mental, tá? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso ritmo está muito acelerado, que nós temos um excesso de informação e que a gente cada vez mais se vê ali no meio de muitos compromissos, e o fato de você não conseguir muitas vezes dar conta de tudo isso gera uma frustração muito grande que vai afetar o seu sistema psicológico, certo? Quando você entra, quando você começa a prática de Pilates, você durante as aulas começa a praticar o que a gente chama hoje em dia de mindfulness, que é a atenção plena. Então você traz o seu corpo em conexão com a sua mente para entender tudo o que está acontecendo com você. Você se conecta, você se entende melhor e você entrega sua mente e seu corpo aos exercícios, se concentrando no que você está fazendo, tá? Buscando uma melhora do seu movimento, buscando uma maior consciência corporal para você trabalhar os exercícios de maneira mais proveitosa possível, com mais resultados para o seu corpo, evitando assim também lesões, tá? E com isso você já acaba liberando no seu sistema sanguíneo ali a liberação dos hormônios do bem-estar, tá? Então serotonina, endorfina, você equilibra a questão do cortisol, que é um hormônio, como a Carol falou, explicou bem, de luta e de fuga, liberada pelo nosso sistema simpático, quando a gente precisa reagir a alguma situação. Então a gente se tensiona para ter uma atitude rápida, porém o excesso desse hormônio no nosso organismo, ele é prejudicial, porque ele fica ali vagando sem ter... Sim, e aí ele aumenta batimentos cardíacos, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta a contração muscular, gerando tensão e gerando dor, tá? A gente tem a melhora da nossa consciência corporal, então entendendo melhor o seu corpo, os sinais que o seu corpo te dá, tá? E você obedecer esses sinais é algo muito positivo, porque você acaba prevenindo também muito tipo de lesão, de degeneração, de inflamação, tá? E a melhora da sua autoestima, porque você passa a se sentir mais capaz, você acaba tendo mais mobilidade, mais liberdade de movimento, tá? E com isso, uma vida muito mais saudável e mais prazerosa, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Querem acrescentar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Carol, quer acrescentar mais alguma coisa também, Carol? Não, você falou bem. Mas é isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que manter, sim, a mente em controle com o corpo e não deixar que o corpo faça as coisas de forma automática. Isso não só nas aulas de Pilates, mas também praticar isso em casa também. Porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas, como ela tinha comentado no começo da aula, a gente vai pegar alguma coisa da geladeira, acaba colocando no armário, vai pegar alguma coisa no armário, coloca na geladeira, ou abre a geladeira e fica olhando, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Muitas vezes a gente acaba se perguntando, a gente é automático, a gente chega no lugar, mas o que eu vim fazer aqui?
A gente não pode deixar que isso aconteça com o nosso corpo. A gente tem que estar sempre em alerta com nós mesmos, né? Ficar atenta a saber o que a gente está fazendo, né? A gente não pode simplesmente sair fazendo as coisas. Então, deixar que a mente fique alerta ao que o nosso corpo está fazendo. Sim, com certeza. Ana, você também, saudade. Natália, minha amiga de faculdade. Dê, tudo bem? Então, ó, só pra gente fechar, eu vou tentar lembrar, porque isso eu já li tem alguns dias no livro de Joseph Pilates, Your Health, tá? Eu vou tentar lembrar como ele escreveu, mas talvez saia um pouquinho diferente. Então, o que Pilates dizia é que a gente, na verdade, o ideal é que o nosso corpo, ele pudesse juntar o homem de antigamente, lá da época das cavernas, que era um homem bem desenvolvido fisicamente, muito capaz, muito forte, né, com uma capacidade física excelente, com a capacidade intelectual do homem de hoje. Então, o homem de hoje é muito inteligente, tem ali, né, muita evolução na questão do aprendizado, porém, fisicamente, o homem de hoje está muito, né, que termo eu posso usar? Mas deixando a desejar, né? Então, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais perdendo a sua condição física. A gente vê pessoas jovens já com problema de coluna. Então, o ideal é que a gente pudesse, né, juntar aquele homem bem ativo fisicamente com esse homem de hoje, com bastante informação, com a sua capacidade intelectual aumentada. A gente teria o equilíbrio do nosso corpo. E aí, no outro capítulo, ele fala: o equilíbrio seria um corpo 100% sadio, uma mente 100% sadia. 100% de equilíbrio. Quando a pessoa tem um corpo sadio e uma mente doente, ela tem 50% de equilíbrio. Se a pessoa tem uma mente sadia e um corpo doente, 50% de equilíbrio. E por último, um corpo doente e uma mente doente, 0% de equilíbrio, tá? Então, a gente precisa buscar esse 100%. A gente tem condição, nós temos capacidade de buscar esse total equilíbrio. E a gente só consegue isso quando a mente e o corpo estão sadios. Não tem como, não tem como. Infelizmente, uma mente doente, um corpo sadio, a mente vai puxar o corpo para a doença também, porque não tem como. Aquele pensamento negativo, a pessoa que não tem um estímulo para se alimentar bem, não tem estímulo de se movimentar, é questão de tempo. A gente não sabe o tempo que vai levar, mas a mente vai arrastar o corpo para a doença também. Um corpo doente, como a gente já conversou também aqui esses dias, uma pessoa com muita dor, um corpo, sabe? Viu? Ela baixa a autoestima, ela deixa a pessoa mal-humorada, ela deixa a pessoa sem ânimo de vida. Então, o corpo doente vai arrastar a mente também para a doença. É uma questão de tempo, infelizmente, tá? E é isso que a gente tem visto acontecer com as pessoas. Qual é o nosso maior desejo, né? É ver as pessoas se despertarem para isso. Elas podem sim continuar, né, hoje em dia, questão do estudo, que a gente tem muita informação, buscar informação sim, para elas melhorarem no trabalho, mas a gente não pode ignorar o nosso corpo. Porque quem realiza os seus sonhos é o seu corpo. Quem te leva para aquela viagem que você tanto sonha em fazer é o seu corpo, tá? Quem constrói a família que você tanto deseja é o seu corpo. Então, não ignorem o seu corpo, não ignorem. Ele não é só um cabide para levar a nossa cabeça, a nossa mente de um lado para o outro. A gente tem que se enxergar como um todo. Se uma coisa não vai bem, viu? Você tem que parar para prestar atenção. Meu intestino está funcionando bem essa semana? Ele funcionou direitinho? Poxa, deixa eu ver, senão eu vou ter que dar algum estímulo para ele, porque eu não posso manter meu intestino sem funcionar. Será que eu não comi direito essa semana? Gente, em todos os sentidos, tá? Nossa, eu tô sentindo meu corpo meio tenso, minha musculatura, viu? Deixa eu me movimentar, deixa eu me exercitar e tirar essa tensão. Então, o nosso desejo é que as pessoas entendam que elas precisam conectar corpo e mente, tá? Essa é a nossa mensagem de hoje. Carol, que horas são, por favor, pra gente saber? 15 para as 9? Ó, a gente vai fazer aqui uns 10 minutinhos de prática, só pra gente
mostrar para você o exemplo do que é fazer um exercício, por exemplo, de maneira automática e aleatória e o que é conectar a mente durante a execução, tá? Então vamos lá, Carol, vamos começar em pé mesmo. Eu vou deixar a Carol em pé, vocês vão conseguir vê-las bem. Se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar, acho bem bacana. Então vamos lá, o aluno vai começar a fazer aula. Vamos se conectar. Carol, deixa tudo lá fora, esquece seus problemas, esquece seus compromissos. É o momento de você se conectar com você. Então alinhe os seus pés, alinhe o seu corpo, tire a tensão dos seus ombros. Deixe a sua postura bem alinhada e coloque as suas mãos nas suas últimas costelas. Vamos entrar no ritmo da aula, colocando ritmo na sua respiração. Você vai expandir profundamente, abrindo costelas e vai soltar o ar lentamente. Põe para fora todo o gás tóxico que está dentro de você, todo o gás carbônico. Põe tudo para fora. Inspira ar puro, inspira oxigênio e põe para fora todo o CO2. Inspira, vamos oxigenar essa corrente sanguínea, vamos trabalhar a musculatura do abdômen, vamos alongar essa musculatura. E agora vamos ativar essa musculatura, vamos despertando essa região. Inspira. Gente, sabe o que eu tenho visto ainda? Que esse tipo de respiração é o que o pessoal está usando, os profissionais da área, né, de pós-Covid, para melhorar a função pulmonar, tá? E é tudo que a gente já tem feito, a gente sempre faz aqui. Para quê? Justamente pensando em expansão da caixa torácica, promovendo assim um melhor trabalho do pulmão. Inspira. Pronto, agora solta os braços ao lado do seu tronco. Vamos melhorar ainda mais essa expansão pulmonar da caixa torácica. Inspira, levando os braços lá para cima, Carol. E solta o ar descendo os braços. Inspira. E solta. Pescoço alongado, ombros relaxados, sem nenhuma tensão. Eu percebo o meu corpo, eu vejo como ele está reagindo a esse aquecimento. Se eu sinto alguma tensão em algum lugar, como que está o meu corpo nesse início de movimento. Inspiro e exalo. Muito bem. Inspiro, só mais um. E exalo. Soltei. Muito bem. Fica de lado agora aqui pra mim, Carol. Ó, a gente vai fazer um aquecimento agora para quadril e perna. Então eu vou pedir pra Carol elevar uma das pernas dela. Olha o que acontece se eu fizer esse movimento de maneira aleatória, sem buscar minha coluna, sem buscar minha postura. Estica a perna, ó, a pessoa ela vai querer esticar a perna, ela vai fazer exatamente isso que a Carol tá fazendo, ó. Ela perde toda a postura. Tá? Ela entorta a coluna dela, ela leva o quadril para frente, ela leva as costas para trás. Então a gente precisa conduzir o aluno para realizar o movimento de maneira bem feita, mantendo a postura. Ele vai subir a perna, não importa onde vai chegar, tá? A gente vai dar estímulo para ele manter o alinhamento da coluna dele. Pode ser que vá baixinho, ele pode ter encurtamentos lá na região de perna, lombar, parte posterior. Ele vai subir curtinho e ele vai se concentrar no que ele está fazendo. Tá? E aí a gente vai ganhando evolução. Quando o aluno percebe, essa perna está chegando lá no alto, tá? E aí isso significa que a capacidade física dele já está bem aumentada. Ele vai se sentir melhor e vai ter uma autoestima muito melhor. Pode fazer com a outra perna, Carol? Agora vamos fazer dobrado. Ó, puxa, parou. Deixa o joelho lá no alto, ó. Esse já é um exercício mais evoluído. Quando eu vejo que meu aluno já evoluiu, eu começo da perna daqui de cima e faço a extensão. E a mesma coisa, cuido para que meu aluno não perca a postura. Isso, ó, a tendência é ele desequilibrar. Tá vendo? Aqui a gente está trabalhando além de postura, de fortalecimento aqui da perna dele, de aquecimento, o equilíbrio. E aí tem muita gente que não para nessa posição, tá? Que quando vai fazer um exercício assim unipodal, que é apoio de um pé só, a pessoa despenca muito, porque não tem o equilíbrio desenvolvido. Você acha que vocês conseguem fazer, né? Que a gente consegue fazer um movimento desse, respirando, concentrando a postura e pensando nos seus problemas lá fora? Não consegue, não consegue. Então é um momento mesmo de aliviar tensões, tá? Pode descer, Carol. Muito bem. Agora fica de frente. Faça pra mim, pode afastar um pouquinho mais seus pés. Vamos fazer um agachamento de maneira bem aleatória, bem
de qualquer jeito, depois o agachamento certinho. Ó, tá? Se você fala para a pessoa sem conduzir para um bom movimento, faz um agachamento. A pessoa vai com o peito lá para baixo, leva o peito lá para o chão. Ou então, se ela tem uma fraqueza lá interna de coxa, olha o que ela vai fazer, olha o X que ela vai fazer. Porque ela quer agachar, ela quer ir lá embaixo, porém tem uma disfunção. Agora faz o agachamento bem bonitinho, pera. E aí nós vamos então conduzir o aluno para a execução correta. Isso sim vai fortalecer as pernas do meu aluno, o glúteo do meu aluno, vai deixar ele com as pernas mais fortes para realizar as suas atividades da vida diária, sem dor, sem incômodo. Isso com certeza deixa qualquer pessoa muito mais feliz. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a mobilização da coluna. Deixa eu ver se pega bem. Isso. Fique de frente para o pedal então, Carol. Braços lá na frente. Carol vai fazer então o movimento aqui de flexão da coluna, tá? Vai inspirar, vai soltar o ar, vai descer, articulando a sua coluna, ó, arredondando toda a coluna, aumentando a curva da coluna, deixando uma curva só bem grande para alongar toda a região, tanto de cervical, torácica, lombar. E olha como ela volta. Acho que sua blusa cobriu um pouquinho. Mas ela volta, faz favor, Carol. Ela volta articulando a coluna dela, trabalhando todas as curvaturas. Então, não tem como realizar um movimento desse de maneira aleatória, colocando a intenção ainda de alongamento lá do posterior da perna. Tem muitas pessoas, ó, a Carol vai chegar, ó, articulando, então foi torácica, cervical, torácica, ó, agora ela arredonda a lombar, chegou lá embaixo. Para muitas pessoas, chegar até o chão é muito difícil, tá? A parte posterior da perna da pessoa é tão encurtada que ela não consegue. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de alongamento. Inspira. Então, começa cervical, torácica, lombar. Alonga sem colocar nenhuma tensão. Ombro longe das orelhas. E retorna vértebra por vértebra. Isso, só mais um. Aí, só mais um. Esse é o último, Carol. Aí só vire um pouquinho a cadeira de lado aqui, a gente vai fazer aquele exercício da postura também, da estabilidade. Você vai sentar na cadeira, com os pés no pedal, ao contrário, para lá. Eu acho que aí já dá. Então, ó, você vai sentar, isso, pode sentar com os pés no pedal, Carol. Isso, venha com os seus ombros um pouquinho mais pra frente. Venha. Ó, o quadril tá bom. Ó, então a gente vou conduzir a Carol como eu conduzo os meus alunos. Isso, tá? Ela tava um pouquinho tombada pra trás, agora ela isso, ó, ela tava tombada pra trás. Geralmente é o que as pessoas param, porque é difícil se sustentar em cima do quadril. Agora ela alinhou a coluna dela. Venha mais um pouquinho pra frente, Carol. Isso. Então, ó, ela vai empurrar o pedal lá pra baixo. Tá um pouquinho leve. Tá leve? Tá, tipo, muito leve. Tá leve. Então, ela vai pôr mais uma mola para que ela possa realizar o movimento com a carga certa, tá? Então, como vocês podem ver, a gente vai sempre ajustando os aparelhos com as molas. Mais um pouquinho pra frente, só a coluna, Carol. Isso. Ó, então, pela alça da cadeira, a gente percebe a coluna dela alinhada. Ela vai empurrar só até o joelho chegar na linha do quadril dela, tá? E daí, ela vai deixar agora os joelhos dela subirem sem que ela perca a estabilidade da coluna. A tendência, quando a gente faz esse movimento, se você não tem uma boa estabilidade, é que tua perna te jogue para trás, ó, que acontece exatamente isso que a Carol tá fazendo. A pessoa perde totalmente a postura, tá? Porque o pedal está com mola, então a mola está empurrando a perna e a perna vem empurrando a coluna. Então, fazer o movimento com essa carga e sustentar a coluna em alinhamento precisa de muita concentração. Então, você está ensinando o aluno a se posicionar. Quando ele vai sentar numa cadeira para o trabalho home office ou para comer num restaurante, ele vai lembrar que a postura dele correta é essa. Então, a gente trabalhou o quê? A cognição do aluno. Ela aprendeu como posicionar seu corpo, tá? Então,
são essas várias possibilidades que o Pilates nos proporciona de trabalhar a nossa saúde mental. Muito bem, Carol. E aí a gente vai evoluindo. Essa evolução também é um estímulo e é um estímulo para o seu aprendizado, para a sua concentração e para a melhora da sua autoestima. A gente pode fazer esse exercício de uma maneira mais difícil. Estende uma perna lá para o alto, Carol. E vai fazer o movimento com uma perna só. O pedal se tornou mais pesado. E agora o fato de eu ter que prestar atenção na perna que está esticada, porque essa perna que está esticada vai querer desabar, quer ver? Faz com a outra para dar para ver melhor aqui um pouquinho, Carol. Ó, alinhou a coluna, vem para frente então, Carol, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Alinhou. Então ela tem que ficar atenta ao movimento que a perna do pedal está fazendo, em empurrar o pedal controlando a mola que ela está empurrando, mantendo a postura dela, ó, ela está querendo ir mais para trás, porque eu dificultei o movimento para ela. E ainda se concentrar na perna que está estendida, que a perna vai querer desabar. Percebe quanto estímulo tem numa aula de Pilates? Então não é só corpo. Se você não estiver muito atento no que você está fazendo, você não tem os mesmos resultados. E é um momento que, inclusive, né, você pode ali sentir algum incômodo. E é por isso que a gente previne a lesão, porque você deixa a mente concentrada com o que você está realizando. Muito bem, Carol. Pode vir aqui. Tudo bem, pessoal que ainda está conosco? Alguma dúvida? O que vocês acharam? Tá? Então, essa foi a nossa live, abordando um pouquinho, a gente fala muito dos benefícios do Pilates para o nosso físico, a questão de reabilitação, de melhora das patologias, principalmente, né, articulares, coluna, joelho, mas a gente veio hoje para mostrar que o Pilates é muito mais, tá, do que exercício físico. Quando a gente fala que Pilates é um estilo de vida, é por conta disso, é porque você adota um estilo diferente, consciente de que você precisa estar em equilíbrio do seu corpo com a sua mente, tá? 100% de equilíbrio, a gente se torna uma pessoa muito mais saudável, com uma autoestima muito melhor, tá? Com uma mente mais serena, com mais alegria e com mais disposição, certo? Pilates dizia que a gente vai chegar no nosso auge de saúde em torno dos 60 anos de idade. Então, como que a gente vai chegar, né, no auge dos nossos 60 anos se a gente não plantar hoje, a gente não trabalhar para ter essa qualidade de vida, tá? Então, foi isso que a gente quis passar para vocês nessa live de hoje. E ainda mais agora nesse frio é vencer a vontade de ficar parado e se movimentar, nem que seja para fazer uma caminhada de tarde, aproveitar que o sol tá alto ainda, né? Então a gente não pode deixar o nosso corpo parado. A gente está sempre movimentando e treinar nossa mente para tomar conta do nosso corpo. E assim como o corpo também tem que tomar conta da nossa mente. É isso aí. Então, obrigada mais uma vez por nos acompanhar, pela presença de vocês. Tem, assim, sido muito gratificante, tem valido muito a pena disseminar essas informações para vocês. A gente vê que é um trabalho pequeno, mas aos poucos a gente tem conseguido fazer com que as pessoas entendam o nosso propósito. E se a gente sabe, a cada live é uma pessoa que busca, né, colocar em prática tudo que a gente está tentando plantar de melhor qualidade de vida, pra gente já é muito gratificante, tá? E é isso que a gente espera. A gente espera que as pessoas possam viver melhor, tá? Um corpo, uma pessoa que vive melhor, ela emana isso à volta dela, ela faz a vida das outras pessoas, das pessoas que ela convivem também mais feliz, tá? É contagioso. É contagioso. Então é isso, muito obrigada, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser. Bom descanso, gente, bom final de semana. Tchau, tchau.